O dramaturgo Jorge Andrade nasceu no interior de São Paulo. Era filho de fazendeiros e viveu intensamente a fase da derrocada da cultura cafeeira e o surgimento do meio urbano industrializado. Esse universo de transformações sociais foi o principal tema da sua obra teatral. Não sei escrever à mão, só consigo criar batendo na tecla da máquina. A máquina de escrever, inclusive, me ajuda a ver o personagem que às vezes se estampa no seu teclado. No princípio de tudo, a vocação não era conscientizada como trabalho a ser feito, mas ela apareceu de diversas maneiras, desde que eu era muito jovem. Lembro-me que, adolescente, no ginásio eu gostava de escrever histórias que não sabia terminar. Aos 16 anos, me formei num ginásio do interior e vim para São Paulo. Prestei exame e entrei na Faculdade de Direito do Lago do São Francisco. Lá, fiz a minha primeira tentativa de escrever um romance. Cheguei a encher um caderno, mas a situação dramática me levou a um impasse tal que tive de matar os personagens. Rasguei o caderno e não voltei a escrever. Em 1950, passando por São Paulo, a caminho do mar, pretendendo fugir num navio qualquer, assisti no TBC Anjo de Pedra, de Tennessee Williams. Tudo que se debatiu dentro de mim me levou a sentir uma paralisação diante de um momento de extrema beleza. Cacilda Becker interpretando a personagem Alma. Procurei-a depois do espetáculo e contei tudo que me confundia e que me desnorteava de maneira desesperante. No dia seguinte, ela me ouviu pacientemente durante horas em seu apartamento. Eu era um moço estranho, problemático, irritadiço, que se sentia um marginal, estrangeiro no meu meio, de diálogo difícil. Mas diante dela, tudo veio à tona e eu me revelei inteiramente. Depois de horas de confissão, ela me disse: "Por que não entra na escola de arte dramática? Ela fica no 3º andar do prédio do TBC. Creio que o teatro poderá ser a sua expressão. Mas não pense em representar." Olhou-me bem firme nos olhos e disse como se descesse dentro de mim: "Tenho certeza que o seu caso é escrever." Não queria ser ator. Fiz 4 anos de Escola de Artes Dramáticas, conhecida como EAD, com a finalidade de escrever. Como ator, era péssimo, um canastrão terrível. Acho que os professores deixaram que eu chegasse até o último ano porque revelei talento para a dramaturgia. Escrevi O Telescópio no início do 1º ano, dedicando o texto a Cacilda Becker, por seu conselho inestimável. Senti com intensidade, com alegria transbordante, que este era o meu caminho. Entrei nele e nunca olhei para trás. Nunca duvidei das paragens a que ele podia me levar. Não temi o que podia estar escondido nele e encontrei muitos obstáculos difíceis de serem vencidos, mas que venci com obstinação. Continuo nele e não me pergunto onde pode me levar. A minha família pertence ao mundo da aristocracia da terra, família de fazendeiros, mas fazendeiro é coisa que nunca fui, nem sou. Posso ser um fazendeiro do ar, na classificação de Carlos Drummond de Andrade. Meu pai, autêntico representante da família, tinha 3 grandes valores: o cavalo, o cachorro e a caça. A caçada era o esporte do homem da terra. Nesse meio agreste, de caçadores, de couros e penas abatidas, de toque
da cachorrada, de corridas desabaladas nos cerrados, nos campos e nas matas, de homens que se atiravam dentro de qualquer rio para cercar suas caças, nesse mundo que ainda não conhecia o rádio, a televisão e muito menos a arte, nesse mundo de paixões violentas. O que poderia representar um garoto que amava os livros, se comovia com a música e que, caçando, torcia pela caça? Como não nascer conflitos entre este ser e o mundo que o rodeava e que tentava modificá-lo? Mas a reconciliação foi completa e profunda. Bastante revelador quando meu pai veio a São Paulo assistir à Moratória, esta minha primeira peça encenada profissionalmente, que escrevi no último ano na EAD. Tive sorte de começar minha carreira com a sua montagem, por Gianni Ratto. Quando saí da EAD, o espetáculo já estava planejado, e o efeito inicial daquela encenação perfeita talvez tenha definido minha carreira. Estreou em 7 de maio de 1955, no Teatro Maria de la Costa, com Fernanda Montenegro, Elise de Albuquerque, Milton Moraes, Moná Delacy, Sérgio Brito e Wanda Cosmos. Meu pai me pediu que não fosse com ele ao teatro, mas que encontrasse depois da sessão. Enquanto esperava por ele, fiquei vagando pelas imediações do teatro. Quando começaram a sair as pessoas, me postei na calçada, bem em frente à entrada. Ele veio lá de dentro sozinho, chegou perto de mim, passou o braço no meu ombro e descemos a Rua Paim em direção a 9 de julho. O silêncio era cheio de perguntas que determinariam respostas definitivas e reveladoras. Na esquina da 9 de julho, onde havia um muro cercando um terreno vazio, ele me puxou, me abraçou e rompeu em soluços. E, bem no meu ouvido, porque estávamos abraçados, ouvi sua voz embargada. Eu não sabia, meu filho. Eu não podia compreender. Peço que me perdoe. Há muitas maneiras de se amar as mesmas coisas. Eu sou um fazendeiro atrasado. Eu não podia compreender. A Moratória foi a única peça minha que ele assistiu. Morreu um ano depois. Levo em média de 1 a 2 meses para escrever a primeira versão de uma peça. Não escrevo diariamente porque, para viver e sustentar a minha família, sempre fui obrigado a ter um trabalho paralelo, o meu ganha-pão, para não prostituir meu teatro. Já houve momentos em que a ideia me obcecava de tal maneira que eu trabalhava para ganhar a vida durante o dia e escrevia a noite inteira. Levantava da máquina e ia para o emprego. Não tenho tempo nem hora. Escrevo na rua, tomando notas. No carro, indo para o trabalho, anoto coisas, às vezes no meio de uma reunião. Guardo uma palavra ou uma frase escrita numa página, para lembrar depois o que é preciso ser desenvolvido. Reconheço que meu teatro é de difícil encenação, mas é o que tive vontade de escrever. Além do grande número de personagens, descrevo cenários e movimentações complicadas, e nem sempre o empresário ousaria se arriscar a montar. Mas, para não escrever o que quero, é melhor não escrever nada. Eu vou vendo o personagem, descobrindo pouco a pouco, como se aparecesse envolto em véus que vão caindo um a um. Às vezes, são seus olhos que surgem primeiro, outras, um coque de cabelos longos. Pode ser que apareça no meu escritório, caminhando ou deitado sobre os livros, quando não sai de dentro da estante. Muitas vezes aparece sentado em minha mesa de trabalho, desafiando-me. Escolho o nome segundo a família, a classe social, o tema e a psicologia de cada personagem. Posso dizer também que os nomes brotam, muitas vezes, do mundo do qual eu saí. Nomes que sempre giraram na minha mente desde o berço.
mas devo confessar que os nomes se repetem em toda a minha dramaturgia. O nome Mariana é o da avó em Rasto Atrás, e o da personagem principal de Pedreira das Almas, peça que escrevi no impacto de satisfação e sucesso após a moratória. De Vereda da Salvação, fiz 9 versões para chegar na qual é hoje. Ninguém foi tão incriminado quanto eu, como depois da estreia de Vereda. 2 meses depois da Gloriosa de Abril, ela estreou no TBC, o consagrado centro teatral da burguesia paulista de então, analisando problemas que não deveriam ser mencionados na nova realidade. O que é Vereda? É um grito de protesto contra a condição do homem no campo. É o problema do messianismo que marca a história do homem brasileiro. Canudos, o contestado, os arrabaldes do Rio e de São Paulo, as religiões populares. Pois bem, caíram sobre a vereda tanto a direita como a esquerda. Que a direita faça isto, está certo. Mas a esquerda? Que esquerda é esta? A troco de que me atacou? Se eu mostrei a condição objeta a que chegou o homem do campo. Condição que é culpa de quem? É o tal negócio. O sujeito acha que o teatro ou é palanque ou é púlpito. Para mim não é palanque nem púlpito. É o lugar onde deve estar representado o homem, seja ele qual for, o torturador e o torturado. Agora, se eu não dou recadinhos, se eu não faço discursos, então eu não sou da confraria. Devo ser destruído pela intolerância ideológica. Vereda da Salvação mostrava um problema que dizia respeito ao homem brasileiro, a miséria a que foi legado. A direita caiu sobre ela, chamando o autor de comunista e pedindo para retirá-la de cartaz. E, de fato, 1 mês depois, foi retirada. E a esquerda, veja bem, dizia que a peça não tinha uma posição clara. A adaptação desta peça para o cinema não gostei muito, pois fui eu que fiz, e não sou homem de cinema. O filme tinha momentos muito bonitos, mas não é inteiramente realizado. Creio que pelo fato de ter sido baseado na encenação de Antunes Filho, que era essencialmente teatral, perdeu muito como impacto cinematográfico. Por outro lado, devo dizer que não houve nenhuma traição ao meu texto e às minhas personagens. Tudo está lá, na sua integridade. Enquanto Joaquim, em A Moratória, é o fazendeiro trágico, em Vereda da Salvação, é o colono massacrado. Além das já citadas peças, Jorge ainda escreveu As Colunas do Templo, A Escada, Os Ossos do Barão, O Incêndio, Senhora na Boca do Lixo, Rasto Atrás, As Confrarias, O Sumidouro, Milagre na Cela, A Zebra, A Loba, O Mundo Composto, A Receita e Sesmarias do Rosário, além do livro Marta, A Árvore e o Relógio, que é uma antologia de 10 peças. Não concordo com o que as pessoas dizem a respeito de que meu livro, Labirinto, seria mais um livro de memórias do que um romance. As pessoas, neste país, gostam de fórmulas estabelecidas para julgarem. Gostam de rotular porque é mais fácil. Se eu perguntar o que é autobiográfico no Labirinto, não terei uma resposta concreta. Há no meu livro situações que julgam realidade e que são inteiramente de ficção, talvez porque eu tenha procurado ambivalência no julgamento. Esta dúvida ninguém pode esclarecer, a não ser eu mesmo. Quando leio o livro, confesso que eu também não sei mais o que é realidade ou ficção. Escrevi as novelas Os Ossos do Barão, O Grito,
As Gaivotas, Dulcineia vai à guerra, Os adolescentes, Ninho da serpente e Sabor de mel, que foram para o ar como as escrevi. Ninguém me pressionou ou tentou me convencer a fazer coisa pelo barato. As interferências da censura não chegaram a desfigurar nada. Devo acrescentar que há muita gente que usa a censura para disfarçar a sua mediocridade. Dizem, não faço melhor porque a censura não deixa, e eu acrescento, não fazem porque não têm nada a dizer. Meu mundo, do qual sempre lutei, sempre foi o tema principal de tudo que escrevo. Se não consegui viver nele, nem aceitar seus valores, vivi através das obras escritas, recriando aqueles valores literariamente. E é sendo o que sou, como dramaturgo, que provo ter sempre pertencido a este mundo, como continuo pertencendo artisticamente.